Salve, salve, amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, como também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nesta encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. E antes de seguirmos com o Evangelho, vou pedir, faz aquelas coisas de YouTube, que já é dar o like, se inscrever no canal, é importantíssimo. Da mesma forma também compartilhar. Quando você compartilha, você leva esse vídeo mais longe. Compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Outra forma também agora para você, tem um sininho perto do botão de inscrição. Mete o dedo nele, que aí você vai ser notificado de toda a movimentação aqui neste canal. E abaixo de tudo, tem o comentário. O comentário dá engajamento pro canal. O YouTube olha com bons olhos. Então, comente, use esse espaço. Críticas, elogios, sugestões, fique à vontade, mas use com força, ok? Para você que vai realizar o Evangelho no Lar aí na sua casa, antes da gente iniciar, dá um tempinho para você separar o seu copo, a sua garrafinha com água, para que você já sabe, né? No final do Evangelho, a espiritualidade possa fluidificar essa água, colocando ali o que você está precisando para passar pelos obstáculos que estão presentes aí na sua vida. Lembrando também que a gente tem que fazer a nossa parte. A água é um complemento, tá certo? E se você também está sentindo, ou se você lembrou de alguém que está precisando de orações, de vibrações, essa pessoa está passando por alguma dificuldade, ou simplesmente veio aí na sua mente, você pode fazer da seguinte maneira para enviar essas orações e vibrações. Você anota o nome dessa pessoa completo. Se ela for encarnada, junto do nome dela, você vai colocar o endereço de onde ela se encontra. Pode ser a casa, a residência, o hospital, onde ela estiver, tá? E se ela já tiver desencarnado, no lugar do endereço, você vai colocar a data do desencarne. Lembrando também que a gente tem que ter fé e elevar os nossos pensamentos para que as nossas orações cheguem até o seu destino. É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da Palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos, para estudar sua Palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos dar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se estiver aqui ou aí algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Pessoal, antes de seguirmos com o nosso Evangelho, quem já nos acompanha já sabe que a gente faz uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje, novamente, foi enviada por Emmanuel e quem psicografou foi Chico Xavier. Na senda da evolução, é preciso efetivamente aceitar-nos imperfeitos, tais quais somos. Mas é igualmente necessário não parar simplesmente nisso, e sim melhorarmos constantemente, aprendendo e estudando, trabalhando e servindo, sob a fórmula do progresso. Errar menos para acertar sempre mais. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 3, nós vamos ler o item 19. Lembrando que se é a sua primeira vez aqui no canal, a gente faz um resumo para a leitura não ficar cansativa, tá? Quando você tiver uma oportunidade, se assim você quiser, leia o item aí por inteiro, tá bom? E o título é Progressão dos Mundos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente,
os mundos que eles habitam progridem materialmente. Assim é que a Terra, seguindo essa lei da progressão dos mundos, esteve material e moralmente em um estado inferior ao que está hoje, e atingirá sob esses dois aspectos um grau mais avançado. Quero acreditar que você que já nos acompanha, que já segue o Espiritismo, saiba ou entenda que não existe só esse mundo, né? Não existe só vida nesse mundo. O ser humano não conhece ainda nem 10% da Via Láctea inteira. E já disse Jesus, né? Existem muitas moradas na casa do meu Pai, tá? Só que dentro desses mundos tem uma escala, né? Tem um primitivo, tem o de provas e expiações, de regeneração, mundos felizes e angelicais. O planeta Terra está onde? No segundo degrau ainda. O planeta Terra está em provas e expiações. E aí você pergunta, mas ele vai ser sempre de provas e expiações? Não. Quando vai mudar? Não sabemos. Tem um documentário aí no YouTube, importante você assistir, chama Data Limite. É um documentário baseado nas obras de Chico Xavier. E falou que era lá por meados de 2050, alguma coisa desse tipo aí, tá? Mas depende de quem? Depende de mim, depende de você, depende de nós. Para que o mundo evolua, a gente precisa evoluir. Porque senão, o mundo fica aí, estacionado. Uma curiosidade, o planeta Terra deixou de ser primitivo e virou para provas e expiações com a chegada de Jesus. Será que vai precisar de outro acontecimento desse tamanho para poder esse planeta aqui mudar para regeneração? Porque provas e expiações é difícil. É um planeta ainda com muito sofrimento, muita dor, muito problema, muita violência. Agora, o próximo já é tudo menos que isso aí. É um mundo mais feliz. Vai ter problema? Vai. Mas não tão graves e não tanto quanto a gente passa aqui. E aí cabe a você a se preocupar nessa sua melhora. Porque senão, como uma escola, se você não estiver conseguindo acompanhar os companheiros da sua sala, no final do ano, o diretor vai chegar para você e falar assim: filho, a gente gosta de você, realmente a gente gosta, mas infelizmente você não está acompanhando, você não está conseguindo aprender e está atrapalhando quem quer aprender. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te enviar para outra escola, uma escola que as pessoas, os alunos não são tão inteligentes como aqui. É o que vai acontecer. Se você não se desenvolver aqui, você vai ser enviado para outro planeta, um planeta primitivo. Lá você vai até se sobressair, porque você já estava num planeta de provas e expiações. Então, se preocupe na sua melhora moral, para que a melhora material, a melhora do mundo, a tecnologia e tudo mais também evolua. A tecnologia vai evoluir conforme o mundo evolui. Chico Xavier, na década de 50, relatou que em 10 anos a medicina ia evoluir muito. E o que aconteceu depois de 10 anos? Veio anestesia peridural. Então as mulheres já não estavam sofrendo tanto no parto. Descobriu a cesárea. Agora, para que a tecnologia, novas coisas apareçam, o mundo tem que estar preparado. E para o mundo estar preparado, depende de nós. Aí só uma curiosidade. Chico Xavier escreveu mais de 500 obras. Depois de desencarnado, ainda tinha obras aí que foram publicadas depois. O primeiro livro dele foi Parnaso Além Túmulo.
tá? É um monte de escritor português aí. O segundo foi Cartas de uma Morta. Parece nome de filme de terror, né? Cartas de uma Morta. É um livro bem fininho. Ele foi psicografado pela mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus. E no finalzinho do livro, faz tempo que eu li esse livro. No finalzinho desse livro, ela relata uma viagem interplanetária que ela teve. Ó, a NASA, nessa briga aí para chegar no planeta, naquela época ela já fez essa viagem aí. Um espírito evoluído a levou para conhecer Saturno. Saturno é um mundo muito evoluído. Chegando lá, um espírito na forma hominal de homem, não como a gente conhece aqui, mas tinha a forma de homem, mas era luz. Se apresentou a ela, não conversava igual a gente conversa aqui, só mentalmente. Lá ela relata que era um mundo qual a coisa parecia mais leve, mais feliz, né? Você não tinha aquela tensão no ar e assim por diante. E no final, o espírito que estava lá quis dar um presente a ela. E falou assim, só feche os olhos e mentalize. Ela mentalizou e apareceu uma linda flor na mão dela. E aí o espírito que levou a Maria, a mãe de Jesus não, a mãe de Chico, lá para Saturno, quis fazer o comparativo. Levou ela para Marte. Nosso planeta companheiro aqui, do lado aqui, que já estão querendo povoar Marte lá. E ela já relata aqui, era um mundo mais denso, mais tenebroso. O sol, ele ficava poucas horas do dia lá. Um mundo mais primitivo. Aí ela relata essas duas diferenças entre mundos. Então, pense na sua evolução. Pense em querer não ser direcionado a um outro mundo pior. Se você está achando que esse mundo está ruim, imagina um mundo pior. Não que você vai regredir. Você não vai regredir. Você vai estacionar. Mas você vai ser enviado aí para um mundo pior. Se aqui está ruim, imagine lá. A gente fala, né, do planeta em si, mas a gente tem que levar bastante em consideração também os espíritos que se encontram nesse mundo. Para a gente poder ter um planeta também melhor, a gente precisa ter espíritos que trabalham e colaboram para o bem. Enquanto a gente tiver espíritos encarnados aqui, muitos ligados à matéria, né, fortemente ligados a bens materiais, fortemente em pensar em se dar bem sobre o próximo, em não se colocar no lugar do outro, a gente vai continuar nesse planeta de provas e expiações. E aí, de repente, quando desencarnar, a gente pode ir para esses mundos aí inferiores conforme a nossa vibração. Então, a gente tem que vibrar e a gente tem que praticar o bem, para que quando a gente desencarnar, a gente possa ou voltar, né, para o planeta Terra, quando ele estiver já na etapa de regeneração, ou de repente ir para outros mundos um pouco melhores do que aqui a Terra, porque aqui, como o Renato comentou, a gente ainda tem muito sofrimento, a gente tem muita miséria, a gente tem muita violência por conta de espíritos que ainda não evoluíram moralmente e espiritualmente e que ainda vibram nessa sintonia de sofrimento, de causar o sofrimento ao próximo, né? Tipo, eu vou livrar a minha pele e que se dane o próximo, o importante sou eu. E não, a gente tem que pensar coletivamente. Então, quando a gente pensa num mundo melhor, um mundo de bom para que a gente deixe para os nossos filhos um planeta saudável, digamos assim, a gente tem que pensar também que espíritos são esses, que filhos são esses que a gente está deixando para o mundo. Porque se eu cultivar dentro da minha casa o egoísmo, o orgulho, os meus filhos que estão ali presentes, muito provavelmente eles vão crescer cultivando, né, a falta de empatia, o orgulho presente, a vaidade, o apego aos bens materiais, né, e vai continuar
sendo um planeta de provas e expiações, porque a gente não vai conseguir progredir tendo uma quantidade muito grande de espíritos nessa vibração. Então a gente também tem que trabalhar esse nosso lado, a gente também tem que querer evoluir enquanto pessoa encarnada aqui, para que o mundo também evolua. O mundo que a gente fala, as pessoas que estão aqui, né, o trabalho que é desenvolvido aqui por essas pessoas, porque tanto o mundo físico quanto o nosso mundo material e espiritual, eles caminham junto nessa evolução. Então, um depende do outro. Eu dependo dos recursos naturais que estão aqui. Então, a gente precisa preservar, a gente precisa cuidar, mas eu também dependo, né, das pessoas, dos espíritos que estão aqui. Que não adianta só eu evoluir e ele não. Ele querer passar a perna ainda em mim, ele querer se sobressair. Porque a gente vive numa sociedade, então um depende do outro. Enquanto tiver um praticando a violência, praticando o mal, eu vou ter sofrimento. Então, quanto maior o número de espíritos evoluídos que conseguirem entender que o material não é tudo, melhor vai ser. Que a gente vai, aos poucos, combatendo essa vibração mais baixa, essa energia mais densa que se instala, né? Que se instaura no planeta. Então a gente tem que pensar também não só na parte física do planeta, mas também na parte moral e espiritual, para que todo mundo possa evoluir. Uns, óbvio que vão evoluir mais, porque isso depende também do momento em que o espírito se encontra, outros vão evoluir menos. E aí é aquilo que o Renato comentou, a partir do momento que a gente desencarna, aí, né, que quando reencarnar novamente, você pode ir para mundos inferiores. Agora, caso você tenha, né, sido um bom aluno, feito a sua lição de casa, você consegue ir para mundos mais evoluídos, ou vir para o planeta Terra, quando ele for um planeta de regeneração, já que a data é limite, mais ou menos 2050, né? Não tá tão longe assim, mais uns 24 anos, né? Às vezes até a gente pega um pouquinho, né? Quem sabe se a gente viver um pouquinho mais. Mas vamos torcer para isso, né? Então, cuide do seu lado espiritual, do seu lado moral. A gente precisa do lado material, precisa, porque a gente vive num mundo, né, que precisa ainda muito do material, mas a gente não pode fazer o único objetivo da nossa existência aqui. Então, trabalhe o seu lado moral, o seu lado espiritual, ponha as suas virtudes para que elas, né, em prática, para que elas possam crescer cada vez mais e mais, e ajudar também pessoas que estão próximas a desenvolver essas virtudes. E quando fala de evolução, se preocupe com a sua. Não é aquela coisa assim, vai estar assistindo um vídeo nosso, assim, meu marido ele que tinha que estar ouvindo isso. Não, ou você tá no centro e fala assim, minha esposa que devia estar aqui ouvindo isso. Não, é você, tá? Como você vai colaborar com a evolução do outro? É dando exemplo. Agora, não adianta querer impor que o outro melhore. Se preocupe com a sua evolução. E já não é fácil. Então se preocupe com a sua, tá? E quando a gente fala muito assim de espírito, a gente está falando de nós, né? Todos somos espírito. Na verdade, nós não somos um corpo que tem espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo, né? Aí, você, por curiosidade, pet tem espírito? Tem. E planta? E pedra? E aí? Tem? Cuidado. Se eu me falar que pedra tem espírito, pedra pode incorporar e pode psicografar. Imagina uma pedra psicografando. Então toma cuidado. Pedra e planta não tem espírito. Ela tem um princípio vital. O espírito começa a partir dos animais. E outro exemplo aí, Chico, ele tinha uma cachorrinha chamada Lili. O Chico gostava muito de cachorro, muito de animal, na realidade. E ele tinha uma cachorrinha que ele gostava muito, chamada Lili. Ela morreu por idade, né? Não foi igual a outra lá que matou porque queria ajudar o Chico. Essa aí morreu por idade. E passando alguns anos do desencarne dela, alguém pegou e presenteou o Chico com uma cachorrinha também. E a hora que ele recebeu a cachorrinha, ele começou a chorar. Chorar. Aquela pessoa que deu, falou, nossa, Chico, não sabia que você não gostava de cachorro? Daqui, eu vou levar de volta. Não. É que essa é Lili. Então Lili já tinha, aquela cachorrinha que ele tinha reencarnado e estava de novo com ele. Então, para mostrar que
os espíritos começam nos animais, tá? E aí é a evolução. Então, se preocupe com a sua evolução moral. O que atrapalha a evolução moral é as futilidades, é a materialidade, é o seu egoísmo, é o seu orgulho. Tente trabalhar isso. Por quê? Você evoluindo, você começa o seu mundo evoluir. Quando eu falo seu mundo, é aquele quadradinho que você vive. Você mudando, por exemplo, aquele quadradinho, você começa a mudar mais. Então, trabalhe, não queira correr o risco de ganhar uma passagem aí com tudo pago para um mundo primitivo. E aproveite a sua encarnação, porque tá muito difícil de encarnar. Nós já falamos diversas vezes aqui. Então aproveite para que a hora que você desencarnar e estiver lá no plano espiritual e novamente chegar a sua hora de encarnar, você não se assuste. Ser encaminhado aí para um mundo primitivo, tá certo? Não espere pela melhora do outro para que a gente possa ter um mundo melhor. Comece, como o Renato falou, pelo seu mundo. Que assim, quem sabe, né? Um melhora o seu mundo aqui, o outro melhora o seu mundo ali. E assim a gente vai tendo um mundo melhor. Quem sabe a gente chegue aí, né, nos mundos mais superiores quando a gente desencarnar. E não é fácil você ir para outro mundo, não. Você tem uma ideia, Emmanuel, que é Emmanuel, e vou contar um segredo para vocês. Emmanuel está encarnado já. Está indo um jovem entre uns 15 a 20 anos. Segundo relatos, ele vai trabalhar com Chico, ok? Invertendo os papéis. Emmanuel, que é Emmanuel, foi visitar... Esqueci o nome da pessoa que ele foi visitar. É um livro... Eu li faz tempo. É um livro há 2000 anos. Ele foi visitar um espírito lá, num mundo muito evoluído. O espírito que ele foi visitar também era evoluído. Ele teve que pedir autorização. Emmanuel, que é Emmanuel, foi pedir autorização para poder visitar esse espírito. Então, quem é nós ou quem é você aí na fila do pão, achando que você vai escolher o mundinho que você vai querer passar as suas férias? Então, tá na hora de você se coçar. É isso? Então tá bom. Vamos encerrando o nosso evangelho por aqui. Vamos entrar na nossa oração final. Vocês coloquem seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o seu momento na sua oração, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje. Agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que esteve por mais uma reunião. Agradecendo também ao mentor de cada um. E pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade aqui presente e a que esteja aí próximo a vocês, que possa fluidificar nossas águas para que possamos utilizá-la da melhor forma em nosso dia a dia. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Só então é isso. Vamos ficando por aqui em mais um Evangelho. Se vocês não fez as coisas do YouTube, faça aí, por favor, tá? Já deixa o like, se inscreve, compartilha. Nos existe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok. Na descrição do vídeo tem todas elas. Conteúdo espírita diário. Não só o nosso, mas diversos aí. Tá bom? Então fica assim. Nos vemos na próxima quarta-feira,
às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar a segunda temporada do nosso Evangelho no Lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço a todos vocês. Uma semana com amor, alegria, fé e gratidão. A gente tem um encontro na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Nós estaremos aqui e esperamos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.